Eu disse que ia começar a live 9 horas. A gente começou a live 9 horas. Pessoal, tudo bem? Vou compartilhando a live. Muito obrigado por quem tá seguindo. Tá, vamos lá, gente. Vamos começar aqui a falar sobre o traço oral. Primeiro vai contando o que aconteceu pra gente não fazer a live. Nossa, o trem, o metrô parou lá no Brooklyn. E tá parado até agora, tá tudo parado. Então quase que a gente não consegue chegar em casa. Obrigada pelos likes, gente. Obrigada. Vamos começar aqui, tá? A gente vai falar hoje sobre esse traço, que é o meu traço principal também, que é o traço de oralidade. E ele faz parte dos 5 traços de caráter, né? Ele é o segundo a ser formado. O primeiro traço a ser formado é o esquizoide, que a gente falou na live anterior. E esse traço oral, ele é o segundo que é formado. Então, se o traço esquizoide, ele foi formado desde a barriga da mamãe até 30 dias depois que a criança nasceu, então depois desses 30 dias até 1 ano de idade, que é o tempo de amamentação, até 2 anos de idade para algumas pessoas, é formado o traço de caráter oral. Então, o que significa isso? Bom, aquele bebezinho acabou de nascer, ele está completamente em simbiose com a mamãe, ou seja, o que significa simbiose? Ele acha que ele e a mamãe são uma pessoa só. Então, esse bebezinho, ele acha que ele é um só com a mamãe, então não existe outra pessoa, não existe outro mundo, só existe a mamãe. Então, esse bebezinho, ele não consegue diferenciar que ele é separado da mamãe, ele não consegue diferenciar que tem um mundo aqui fora. Ele ainda não tem essa percepção. Então, por isso que marca muito para esse bebê ter essa presença materna, né? Por isso que é tão chocante para a criança, para o adulto que cresceu sem a mãe, que cresceu sem esse afago materno, porque realmente quando a criança nasce, ela não tem outro mundo para ela não ser aquele ser que gerou ela, tá? E por mais que diga assim, mas eu fui adotada, eu tive esse amor de alguém, só que não é a mesma energia da mesma mãe que ele tava, né, dentro da barriguinha ali. Então é muito importante isso. Então esse bebezinho que foi cuidado ou pela mãe, pela genitora mesmo, ou por outra pessoa que estava cuidando dele, ele teve repetições de estresses. Que estresses foram esses? Por exemplo, a mãe do bebê ou a pessoa que estava cuidando dele, sei lá, tinha que tomar um banho, tinha que trabalhar, tinha que fazer alguma coisa da vida dela, e aquele bebezinho acordou. Só que ele acordou com fome, ele queria a mamadeira dele. E aí a mãe tava, sei lá, no banheiro tomando banho, aí ela, né, apressada, termina o banho dela e vai fazer o leite do neném e leva pra ele. Só que nesse tempo que ele fica chorando e não tem ninguém que vá acudir ele, ninguém que vai pegar no colo, ninguém que vai dar uma chupeta, alguma coisa assim, ele tem um trauma. Um trauma de abandono. Ele interpreta que ele foi abandonado. Ele tá interpretando que, como diz uma amiga, os filtros existem pra usar. Ai, adoro esses filtros, porque eu não sou obrigada a ser feia na internet também. Já basto todo dia, não sou obrigada. E aí, esse bebezinho, ele vai interpretar que ele foi abandonado. Mas ele não tem, né, capacidade de saber que aquilo ali realmente foi um abandono. É a sensação que ele tem, ele só sabe sentir, né? Ele não sabe falar, ele não sabe se expressar, ele não sabe interpretar os fatos, ele só sabe sentir. E quando a mamãe demorou pra vir acudir, quando a mamãe demorou pra vir me dar aquilo que eu preciso, eu senti que eu fui abandonado. Então, essa repetição de estresses causa essa traumatização do abandono. Todos nós temos o traço oral. Uns têm em mais, né? Digamos assim, é um dos primeiros traços, porque assim, os traços de caráter, a gente tem aqueles que são os predominantes, né? No meu caso, os meus predominantes é o traço oral, rígido e masoquista. São os 3 predominantes, tá? E esses 3 traços predominantes, eles podem se inverter durante a vida. Eles vão ficar trocando de lugar durante a vida. Mas eles sempre vão estar ali, tá? Eles sempre vão estar ali. Então, assim, tem momentos da minha vida que eu tô muito mais rígida, tem momentos da minha vida que eu tô muito mais oral, tem momentos da minha vida que eu tô muito mais masoquista. Eu vou intercalando esses 3 traços principais foi os que me traumatizaram mais, tá? Então, eles estão registrados no meu corpo, né? Então, os traços de caráter, eles ficam marcados no corpo físico das pessoas, né? No traço do seu rosto, no traço do seu corpo, no tamanho que você é, né? Então, os traços de caráter, o nosso corpo, ele passa uma mensagem. O teu corpo, ele tá passando uma mensagem de como funciona a tua mente. Então, eu posso olhar pro teu corpo, entender qual é o teu traço
os teus traços principais, e dali eu consigo entender como funciona a tua mente. Ou, pelo menos, qual é a tua traumatização, tá? Porque nem todo mundo que tem traço oral tá na dor, né? Todo mundo tem essa dor do abandono dentro de si. Mas nem todo mundo tá na dor. A maioria das pessoas... As pessoas estão... Amor, vou fazer recorte. Vou fazer recorte depois. Eu só quero deixar isso com dor de não comer uma empada. Pode falar. Aí, as pessoas que têm essa dor do traço oral, elas... Peraí que eu já me perdi. Ele chega, ele faz essas coisas, eu já me perdi todinha. Me perdoa. É assim... Nem todo mundo tá na dor do traço oral. Tem muitas pessoas que estão usando os recursos dele. Qual é o recurso do traço oral? O recurso do traço oral é a comunicação. São pessoas que sabem se comunicar, são pessoas que são ótimos palestrantes. São pessoas que elas gostam muito de estar perto de pessoas, de cuidar de pessoas. Então vão ser ótimos cuidadores, ótimos professores. Vão ser pessoas que... Deixa eu diminuir aqui. Esse. Vão ser pessoas que adoram se comunicar com as pessoas, elas gostam de cuidar das pessoas. Então, nesses trabalhos de cuidadores, professores, enfermeiros, cuidador de criança, de idoso, pessoas, eles gostam de abraço, eles gostam de afeto, né? Eles gostam de estar perto da pessoa. Pra te conhecer um oral, além do corpo, né? Tu precisa, ele vai falar contigo, ele vai tocar em ti. Então, assim, esse é um resumo. Então, eu vou falar aqui... É só um resumo do traço oral. Vamos por partes. Vamos falar sobre essa dor. Bom, quando o nenenzinho, ele acha que é um com a mamãe, ele tá em simbiose com ela, tá? Então, a dor do abandono é o seguinte, são necessidades. Então, as necessidades básicas daquela criança não foram supridas da forma que ela gostaria. Aí, de repente, você pensa assim, mas a minha mãe, ela me deu tudo, a minha mãe é muito boa, a minha mãe fez tudo o que pôde. Eu acredito nisso. Só que, por exemplo, vamos supor que você tava com uma roupinha e aí tinha aqui uma etiqueta aqui atrás da roupinha e essa etiqueta tava te incomodando quando era nenenzinho. E aí você começa a chorar. E aí a sua mãe te dá mamadeira, ela te dá banho, ela troca a tua fralda, ela te dá colo, ela faz tudo pra você e você não para de chorar. Então o que acontece? Cria uma traumatização. Por quê? Porque a minha necessidade não foi atendida. Quer dizer, a necessidade que o neném tinha era de tirarem a etiqueta de trás do pescoço dele, entendeu? Então, assim, esses estresses que vão acontecendo durante esse período de até 2 anos da criança, mais ou menos até 1 ano, tá? Mas tem crianças que vão além, tá? Então, essas necessidades básicas, quando elas não são atendidas, a criança acha que foi abandonada, ela interpreta dessa forma. E tem outras crianças que não têm realmente o afeto, têm essa necessidade do afeto e elas não têm, tá? Existe essa questão também. Então, elas vão se traumatizar na dor do traço oral por falta de afeto. Elas têm necessidade elas têm essa necessidade de afeto. Toda criança tem, tá? E quando elas não recebem, elas criam excessos, tá? Porque todo excesso esconde uma falta. Então, se faltou afeto, se faltou comida... Se faltou alguma coisa, são pessoas que vão criar excessos na vida, vão ter dinâmicas excessivas de coisas, vão fazer coisas de formas excessivas, tá? Então, assim, vamos lá. Existem 2 tipos de traço oral. Tem o traço oral da falta e tem o traço oral do excesso. O traço oral do excesso é esse que eu acabei de dar o exemplo. É aquela criança que ela é atendida pela mãe, só que a mãe não acerta a necessidade da criança, tá? Então, ela vai fazer de tudo, vai dar mamadeira, ela vai trocar fralda, ela vai fazer de tudo para aquela criança, ela não vai parar de chorar porque não é aquela necessidade que ela precisa, é outra necessidade, tá? Então, esse é o oral do excesso. E o oral da falta é realmente aquela criança que passou fome, é aquela criança que foi negligenciada realmente na sua formação ali, naquele momento que ela deveria ter. Sabe aquelas mães que não olham pro olho do bebê enquanto estão amamentando? Então, é muito importante, quando nós que somos mães, pessoas que ainda vão ter filho, é muito importante você amamentar olhando para os olhos do seu bebê, porque senão ele vai sentir que ele foi abandonado, ele vai ter esse registro, essa informação de abandono. Então é muito importante amamentar o bebê olhando nos olhos dele. Quando ele não tem esse afeto, ele não sente esse afeto, ele está sendo negligenciado, tá? Ele interpreta que ele está sendo abandonado. E muito possivelmente vai ser um oral da falta. Quando a mamãe esquece de fazer, às vezes tem mães que são irresponsáveis, sim. Às vezes tem crianças que são largadas com parentes e esses parentes não cuidam direito. Tem crianças que são abandonadas e passam fome na rua ou então em algum tipo de abrigo. Então, eu apertei aqui sem querer, eu nem vi, gente. O que você apertou? Apertei aqui sem querer. Eu nem vi, perdão se eu
recusei alguma coisa porque eu nem li direito, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Pessoal, vamos continuar. E aí, o que acontece? Essa mamãe que negligenciou o seu bebê, e esse bebê que passou necessidades, passou fome, passou algum tipo de negligência, ele vai gerar o oral da falta, tá? Então, o oral da falta, ele não é gordinho. O oral da falta, ele é magrinho, mas ele ainda tem os ombros caídos, ele tem o rosto mais arredondado, ele tem uma pele de bebê, ele tem aquela carinha, os orais em geral, eles têm aquela carinha de sabe aquela carinha do gatinho do Shrek? Do gato de botas do Shrek? Eles têm aquele olhar de pedinte, eles têm aquele olhar tipo, cuida de mim. Eles têm, assim, aquele olhar fofo, são pessoas extremamente emocionais, são pessoas extremamente carinhosas, são pessoas que elas vão parar pra ouvir as coisas que você tem pra dizer, elas vão te apoiar, são pessoas que vão te dar um ombro amigo, né? Então, são pessoas maravilhosas, mas normalmente elas fazem isso porque elas não querem ser abandonadas, tá? Então, a gente precisa observar no nosso meio pessoas que se doam demais, que amam demais, pessoas que elas têm uma dinâmica de excesso, são pessoas assim que elas fazem um favor pra ti sem tu pedir, tá? Mas elas não, é só porque elas não querem ficar sozinhas, ou porque elas querem ter tua amizade, ou porque elas querem fazer coisas pra você, pra que elas não se sintam sozinhas, tá? Porque em troca elas não, eu vou fazer isso aqui pro fulano porque pelo menos eu não vou ficar sozinho. Claro que ninguém pensa assim conscientemente, é uma ação inconsciente, tá? Então é essa dinâmica que o traço oral tem, tá? Mas, como eu falei, eles são um traço que tem um recurso maravilhoso. São pessoas que sabem se comunicar. São pessoas que adoram falar. Eu adoro falar. Eu amo falar, eu falo pelos cotovelos. Eu digo que tem dia que eu acordo com uma palestra interna e eu preciso falar pra alguém toda a palestra que eu ouvi. Então, assim, eu como oralzinha, eu adoro acolher as pessoas, eu adoro sentir as pessoas, eu adoro cuidar das pessoas. Mas hoje, eu aprendi a me equilibrar até nisso, tá? Porque o traço oral, ele só precisa se equilibrar. Ele não precisa virar uma pessoa fria. Ele só precisa aprender a se equilibrar. É um traço que sente demais. São pessoas que querem estar cuidando. Só que esse cuidado que eles têm é justamente porque eles não querem se sentir sozinhos, tá? Então são pessoas que vão passar por cima de si mesmas só pra não ficar sozinhas. São pessoas que podem mendigar afeto, se humilhar pras pessoas. São pessoas que elas vão sempre ali estar fazendo tudo por outra pessoa e se negligenciando. Vão ser pessoas que elas vão preferir fazer tudo pelo outro, mas nada pra si mesmas, tá? Então, assim, aquela pessoa que ela vai estar num relacionamento com alguém e, de repente, aquela pessoa é abandonada, né? Tem uma separação e a pessoa se negligencia, a pessoa não cuida mais de si, a pessoa se autodestrói. Também é do traço oral, porque todo excesso esconde essa falta, tá? Outro problema que acontece muito com as pessoas do traço oral, tanto o traço oral da falta, quanto o traço oral do excesso. Acontecem coisas, por exemplo, os vícios. Todo tipo de vício, ele mostra pra mim uma traumatização na fase oral daquela pessoa. Qualquer tipo de vício, né? Qualquer tipo de vício demonstra pra mim que aquela pessoa tem uma dinâmica do traço oral e o início, a origem desse trauma, o início, né, que dessa pessoa tá fazendo essa dinâmica, né, de excesso a partir de 1 ano de idade. Foi na fase da oralidade, tá? Então, qualquer pessoa, tudo aquilo que eu coloco na boca, tudo aquilo que vem na boca é traço oral. Bebida, né? Não sei se pode falar aqui. Não pode falar, né? Dorgas. Entendeu? Enfim, Dorgas, vocês já sabem. Dorgas, Né? Dorgas. Todo tipo, tudo aquilo que eu levo na boca. Substâncias ilícitas. Eu tava pensando Bebidas, comida, excesso de comida, cigarro. Tudo aquilo que eu levo na boca é uma dinâmica oral. Todo tipo de excesso. Eu tenho vício em academia. É uma mistura do traço rígido, que quer ser perfeito, e uma mistura do traço oral pela parte do excesso, tá? Então, esse excesso de academia, ele me mostra que ele tá tendo uma dinâmica oral rígida, tá? Tem pessoas que têm vício em... Não pode falar aqui também, naqueles vídeos para maiores de 18 anos. Também é uma dinâmica de excesso do traço oral. Pessoas que têm qualquer tipo de excesso na vida, pessoas que amam demais, que ajudam demais, que cuidam demais, pessoas que se negligenciam por causa do outro, tá? São pessoas que... Peraí. Então, esse tipo de excesso, todos esses tipos de excesso que a pessoa pode ter, vício de qualquer coisa, tá, gente? Qualquer coisa que tiver em excesso é dinâmica de traço oral, tá? Então, assim,
vamos supor, as pessoas que do traço oral, tem umas que elas não são gordinhas, elas não são fofinhas, tá? E as do excesso, normalmente elas criam muito peso. Mas por que que essas pessoas do traço oral do excesso, elas engordam? Por que que elas engordam, tá? Existem várias explicações do porquê esse traço oral do excesso, ele tende a ser... a pessoa chega até a ser obesa mórbida e tudo mais. Porque eles sempre vão ser gordinhos. Por quê? Primeiro, você já viu um bebezinho? Não é a coisa mais linda do mundo? Quando você vê aquele bebezinho magrinho, quando você vê aquele bebezinho fofinho, não aqueles magrinhos, eu tô olhando aqui, eu já tô me perdendo. Aqueles bebezinho fofinho, você sente vontade de apertar, você sente vontade de carregar no colo, você vê aquele olhar pedinte de quero colo, quero colo. Então, esse bebezinho, quando tu olha pra ele, tu sente vontade de pegar no colo, tu sente vontade de abraçar, tu sente vontade de fazer carinho, de ficar ali perto. Então, eles levam isso pra vida adulta. Isso é um mecanismo de defesa pra atrair pessoas. É um mecanismo, tá? Pra atrair, pra nunca ficarem sozinhos, tá? Então, eu vou engordar por diversos motivos. Um deles é porque eu quero continuar sendo esse bebê gigante, onde eu vou ficar atraindo pessoas pra mim, né? Pra me tocar, pra ficar perto de mim, pra me cheirar, pra me apertar, pra me abraçar. Então, um dos motivos é esse. O outro motivo pode ser porque a criança passou por algum tipo de negligência, de abuso, mas eu sei que eu acho que eu não posso falar isso aqui, tá? Então a criança ela vai se camuflar, ela vai engordar para que ninguém pegue nela, para que ninguém chegue perto dela. Então se a criança passou, que é oral, que ela passou por um tipo de situação de abuso, ela vai engordar para que ela afaste as pessoas dela, para que ela não seja tocada mais por ninguém. Tá? Esse sobrepeso que as pessoas têm, ela tem uma função. Esse sobrepeso do traço oral, ele tem uma função. A função é de proteger. A função também é de aproximar. Tá? Porque assim, se eu sou magrinho, ninguém me vê, então ninguém vai ficar perto de mim. Então eu preciso ser grande, porque em qualquer lugar que eu estiver, eu vou ser notado por alguém. Alguém vai me ver. Alguém vai me notar. Entende? Isso é muito inconsciente. Não é uma coisa que a pessoa sai da casa dela e fica pensando e que vai acontecer na rua. Não é assim que funciona, tá? Então, assim, esse sobrepeso do traço oral é pra isso, tá? É pra chamar atenção, é pra se proteger. E ele tem essas funções. A função maior é não se sentir abandonado e também não fazer com que aquilo que aconteceu com ele na infância aconteça de novo. Então, essas duas coisas, tá? E como eu falei aqui sobre o trabalho, são pessoas maravilhosas pra cuidar das pessoas. São ótimos cuidadores, são pessoas maravilhosas, ótimos terapeutas, psicólogos, são, nossa, pessoas que trabalham com culinária, eles são maravilhosos, palestrantes e tudo mais, tá? Deixa eu ver o que eu tenho pra falar mais aqui desse traço. Tá, aqui. Tá. O traço oral, ele tem essa defesa. A defesa dele, eu escrevi aqui, eu vou ler pra vocês. Que a defesa emocional é uma defesa emocional de quem cresceu implorando por sustentação afetiva. O que isso significa? Que isso é geral, tá? Todo mundo passa por esse momento dentro da sua casa, tá? Nem todas as mães, elas nascem com esse dom de ser mãe. Nem todas as mães nascem com esse dom, tá? Então, tem crianças que recebem afeto e tem crianças que não recebem afeto. Tem crianças que interpretam que elas foram abandonadas, por quê? Porque em algum momento elas estavam recebendo afeto, em outros momentos elas não estavam mais. O que acontece na cabeça desse oral? Ele fica numa confusão, tá? Ele fica com uma desordem emocional muito grande, tá? Uma desordem aqui que ele não consegue processar, ele não consegue... ele não consegue organizar as emoções dele. Então ele cresce muito confuso. Tá? Então, assim, o traço oral... para ele entrar no recurso e para ele ficar bem, né? Ele tem que usar o recurso dele da comunicação ou do cuidado. Então ele tem que trabalhar com pessoas, ele precisa se comunicar, ele é um traço chorão, ele precisa chorar, ele tem necessidade de chorar. Então, se eu choro, se eu não engulo o choro, eu não engordo. Então, muito também desse sobrepeso do traço oral é porque ele não chora. É porque ele acha que ele tem que ser forte e aguentar tudo. E aí ele precisa desse sobrepeso para ele poder sobreviver. Por quê? Porque ele tem muito choro aqui dentro preso. Então ele precisa chorar para esvaziar. Então, se acontecer alguma situação e o traço oral precisar chorar, é bom que ele chore, porque se ele engolir o choro, ele vai engordar mais. E ele vai engordar sem comida, sem comer. Ele vai engordar só de respirar. Tá? Então, por isso que essas pessoas têm muita dificuldade de emagrecer. Então, como eu tava falando,
eles ficam numa desordem emocional tão grande aqui dentro que eles não sabem o que fazer com a própria vida. Então assim, eu não fui amado da maneira que eu esperava. Eu queria ser amado e eu não fui amado. Né? Eu queria ser amado, eu não fui amado. Não do jeito que eu queria. Eu fui amado do jeito que deu, mas não do jeito que eu queria. Então essa desordem que fica nele, ele fica assim, cara, me deram muita coisa, só que aquilo que eu precisava, eu não tive. Minha mãe e meu pai trabalhavam, eu tinha tudo dentro de casa, mas eu não tinha o amor. Né? Então aquilo que você realmente queria, você não teve. Então isso cria uma desordem emocional, porque você cresce, você começa a ter excessos de muitas coisas e você não sabe o que você quer. Você procrastina decisões, você não sabe o que você quer da sua vida. Você não sabe o que fazer, que caminho seguir. Você não sabe o que fazer, que caminho seguir, você não sabe pra onde você vai, pra onde você quer ir, né? Por causa disso, tá? Porque você não... Oi? Elas estão tentando ser co-apresentador aqui. Você não sabe pra onde você vai, porque você fica muito confuso. Então, assim, a cura pro traço oral, ou pelo menos pra que ele saia dessa dor de se sentir abandonado, é ele se nutrir, entendeu? Ele tá procurando amenizar uma falta no excesso. Mas o que ele precisa, a nutrição que ele precisa, não tá na comida, não tá nas pessoas, tá nele mesmo. Então, ele precisa se nutrir. Ele mesmo precisa se nutrir. Ele precisa organizar as emoções dele. Porque, sabe aquela criança que fica no berço? E ela fica mexendo as mãozinhas assim? Ela fica mexendo as mãozinhas assim? É como se o oral, ele fizesse isso na vida dele também. Ele é uma pessoa desorganizada, ele é uma pessoa que quando ele passa, ele derruba as coisas. É uma pessoa meio desengonçada, tanto na vida quanto no trabalho, nas amizades. É uma pessoa que não tem muita coerência, tá? É uma pessoa que ela vai falar uma coisa aqui, 5 minutos depois ela fala outra. Ela tem uma desordem, ela não é uma pessoa que ela fala uma coisa, faz outra, tá? Então o traço oral, ele é um traço muito confuso. Tá? Ele fica ali, tipo, cara, o que eu vou fazer mesmo? Então, essa confusão que ele tem na vida é porque ele não foi amado da maneira que ele queria. Ele não foi visto, as necessidades deles não foram supridas. Então, são traços muito confusos. Então, eles precisam organizar essas emoções e eles precisam se nutrir para que eles fiquem no recurso. Então, eles são pessoas que precisam falar para não engordar, são pessoas que precisam chorar para não engordar, são pessoas que precisam estar rodeado de pessoas. Eles precisam disso. Eles precisam saber que tem alguém que necessita deles. Só que eles também precisam entender que eles precisam se equilibrar. Porque amar demais é excesso. Ajudar demais é excesso. São pessoas que precisam entender isso. Então, o traço oral, ele é um traço muito lindo, muito acolhedor. Porém, ele precisa se equilibrar nessas emoções, né? Deixa eu ver aqui. Obrigada. De nada, amor. Eu sei que você é muito linda, tá? Oi, Gigi. Agora que eu tô lendo os comentários de vocês. E é isso, gente. Deu pra entender mais ou menos o traço oral? Vocês conseguiram Tinha entender? preparado 2 horas de live, 40 minutos, tu resumiu. Vocês entenderam? Do que se trata? Alguém tá com uma dúvida? Kikito tá com dúvida? Tem 3 pessoas na live, então não vai ter perguntas. Então é isso, que gente. Chamou o pessoal... Não, eu já falei tudo que eu tinha pra falar do traço oral. O traço oral, ele é um traço maravilhoso, é o meu traço. Então, pessoas que amam demais, que ajudam demais, por favor, fiquem equilibrados. Se nutram, se ajudem primeiro pra depois ajudar alguém. Se ajudem primeiro. Eu sempre falo aqui, tanto nos meus atendimentos de tarô, quanto com as minhas amizades, meu marido viu falando assim pra ele, você nunca pode ajudar uma pessoa sem se ajudar primeiro. Nossa, eu sou um traço oral completo, né? Questão de ajudar os outros. Então você nunca pode ajudar ninguém sem se ajudar primeiro. Você não vai ter capacidade de amar alguém se você não se amar primeiro. Eu sempre falo isso aqui, né? Qual é a questão da cura do traço oral que eu acho que você não chegou a mencionar? Falei sim da cura. Eu tava fazendo outra coisa. Eu falei da cura do traço oral, é assim. A cura, o que significa? A pessoa tem o traço oral. Ok, o que isso significa? Significa que aquela pessoa, ela teve uma traumatização. Até 1 ano de idade, ela criou essa traumatização do abandono. E essa traumatização, ela veio da mãe. Não importa se tu se sente abandonado, porque o teu pai não te criou. A dor do abandono, Sempre ela da mãe. vem da mãe. Mesmo que Sempre inconsciente. da mãe. Mas o porquê se vem da mãe?
Vem da mãe, porque o nenenzinho, quando ele nasce, eu expliquei no início da live, ele acha que ele é só um com a mamãe. Ele não entende que tem um mundo aqui fora. Umbilical, né? Ele não entende que tem um mundo aqui fora, que tem um papai. Ele acha que ele e a mamãe são um mundo. O mundo dele é a Ele tem mãe. do abandono porque corta o cordão umbilical dele, né? Corta a conexão que ele tem com a mãe dele. Não, eu acho que é a primeira dor, mas não é isso que Não, vai tipo, fazer sim. ele ser traumatizado. Não é o corte umbilical. É porque quando Mas é ele... um dos, né? Quando ele nasce, ele acha que ele e a mamãe são um só. Então, o mundo do bebê é a mamãe. Então, ele não existe outra pessoa além da mamãe. Então, quando ele tá chorando, ele quer que a mamãe dê atenção pra ele. Aí o papai pode pegar no colo, a vovó, o titio, a titia, Mas qualquer a mamãe pessoa. é a- Mas ele tem necessidade do colo da mãe. Então, quando ele não tem esse afeto, mesmo que outras pessoas estejam fazendo carinho nele, afeto, ou ele tenha sido adotado, ele acha que ele foi abandonado, porque ele precisa do calor da mãe dele que gerou, Da da questão genitora. Da adoção, isso pode fortalecer a questão do traço oral? Pode, Do mas ser eu adotado? acredito que gere mais a questão do oral da falta. Porque ele vai esse traço vai precisar... ele vai precisar de muito afeto, porém, nada é suficiente, lembra? Porque o que ele queria mesmo era a mamãe. Mas a genitora dele. Mas conta aí o porquê a gente atrasou e o que você falou pro cara do Uber. Só pra fazer um corte disso. Só pra fazer um corte, vai. E aí você me perguntou primeiro sobre a cura do traço Isso, oral. a cura do traço oral. Mas toma sua água primeiro, A por favor. cura você do não tomou traço água oral... hoje? Obrigado. A cura do traço oral é assim. A dinâmica do traço oral é uma dinâmica de excessos. A dinâmica do traço oral, ela é de excessos. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa organizar as emoções. Se ela tá fazendo coisas em excesso, ela tá tendo alguma falta. E aí ela precisa entender que essa falta que ela sente, esse vazio que ela sente, é dessa mãe, é dessa traumatização de abandono que ele teve lá atrás, quando ele achou que ele foi abandonado pela mamãe. Tá? Então criou um buraco no peito, como um vazio, de que algo não foi suficiente, não recebeu amor suficiente, atenção suficiente, algo não foi suficiente. Então faltou acolhimento, faltou nutrição, faltou amor, faltou um monte de coisa. Então ele precisa se dar isso, ele precisa entender que a mãe dele era um ser humano, que não tinha nenhum título de psicólogo pra saber como lidar, ninguém nasce com um manual de ser mãe. Então essas coisas acontecem, não tem como voltar no tempo não tem como voltar no tempo e resolver as coisas. Já foi, já passou, entendeu? Então assim, hoje como adultos, a gente precisa entender que a mãe fez o que deu conta de fazer. O pai deu conta de fazer, Jenny, mas a minha mãe, ela me abandonou, meu pai me abandonou. Eles foram horríveis, mas foi o que eles deram conta de fazer, porque ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, se a tua mãe te deu aquilo, foi aquilo ali que ela deu conta de dar. Então, não tem como o traço oral se curar. Não tem como nem o traço se curar. A gente sempre vai sentir aqui dentro. De vez em quando a gente vai sentir abandono ou rejeição de alguma forma. A gente só tem que aprender a lidar com esse sentimento. A gente precisa lidar com isso. Então, a gente vai fazer assim, quando eu me sentir abandonada por alguém, eu tenho que perceber aonde é que eu estou me abandonando. O que eu tô fazendo pra não me abandonar? Será que eu tô cuidando de mim como eu devo? Será que eu tô me amando? Será que eu tô me nutrindo? Por que eu quero que a outra pessoa me ame? Por que eu quero que o outro me ame? Por que eu quero que o outro cuide de mim? Por que eu quero que o outro faça coisas pra mim? Tá? Eu preciso fazer aquilo por mim. Aí o que o traço oral faz? O traço oral, ele faz pros outros porque depois ele quer receber. E aí ele se frustra, porque aquilo que ele tá dando pro outro, ele nunca recebe de volta, não da mesma maneira que ele deu. E ele espera que a outra pessoa dê pra ele aquilo que ele deu. Então ele se frustra, por quê? Porque ele fez aquilo, mas era uma troca. Entende? Era uma troca. Então essa dinâmica deixa o traço oral frustrado. Então ele vai se vitimizar. Ele vai ficar choramingando, ele vai ficar falando mal de todo mundo, ele vai ser a vítima do universo, ele vai achar que ele é uma pessoa incompreendida. Então o traço oral, quando ele tá muito na dor, ele vai se achar injustiçado. Ele vai ser a vítima do universo. Ele vai ser aquela pessoa insuportável que só vai parar pra falar contigo, pra falar das coisas ruins que estão acontecendo com ele quando ele tá muito na dor. E esse falar é justamente pra manter outras pessoas perto dele também. Né, são recursos, assim. Então, não existe a cura. Existe a forma que você vai lidar com isso. Então, se a resposta pra ele é se nutrir e organizar as emoções internas dele, tá? A cura dele não é ele virar uma pessoa fria, como eu falei antes, e nem virar uma pedra, virar um gelo. Dizer assim, a partir de hoje eu não vou ajudar mais ninguém, a partir de hoje eu não vou cuidar mais de ninguém, a partir de hoje eu não vou fazer mais nada, porque ele só vai estar trocando um traço por outro.
tá? Uma dor por outra. Ele vai estar se camuflando. Então, o que ele precisa fazer é se organizar e se nutrir, tá? Pra ele saber lidar com as emoções. Ah, e se o outro me abandonar? Tudo bem, o outro pode me abandonar, mas eu não posso me abandonar. Então, ele vai ter que começar a se nutrir daquilo que faltou pra ele, tá? Então, não tem pra onde correr. Não existe a cura. Então, assim, se ele acreditar que ele só é aquilo, ah, eu sou traço oral, eu tenho uma dor do abandono, eu sou isso aqui que a vida fez comigo. Não. Não é assim que funciona. Porque você não é isso que a vida fez com você. Você é muito mais do que isso, tá? Isso foi só uma capa que você vestiu para sobreviver a um ambiente. Mas esse não é você, tá? Você tá muito além disso. Você não é a sua dor, mas você pode usar o recurso que a sua dor te deu. Qual é o seu recurso? Se a minha dor é do abandono, qual é o meu recurso? O meu recurso é a comunicação? Então, eu vou ser uma palestrante, eu vou ser um professor, eu vou mostrar pro mundo, ah, ninguém quer me ouvir. Eu vou me fazer ouvir, eu vou acreditar em mim, eu vou me fazer ouvir, eu vou estudar, eu vou virar um palestrante. Ah, ninguém quer, porque assim, o traço oral ele sempre fica esperando essa validação do outro. Ele espera essa validação do outro, porque ele não quer ser abandonado. Então, ele vai ter que usar o recurso dele e saber administrar essa dor. Porque viver nessa dor do abandono cria pessoas insuportáveis, pessoas vitimistas, pessoas que tu olha assim, cara, não quero nem chegar perto daquela pessoa, porque ela vai chegar aqui, a gente vai ficar disputando quem tem a vida pior. Aí 2 horas conversando. Ai, mano, tu nem sabe o que aconteceu lá em casa. Aí acabou meu gás. Depois a minha filha caiu, quebrou a perna. Aí a outra vem disputa e diz, tu nem sabe o que aconteceu. Não, e meu marido comigo. então? Minha casa pegou fogo. A minha dor é pior do que a tua. Então fica uma disputa de vitimização, uma disputa de quem é mais vítima do mundo. No decorrer da nossa vida, os nossos traços, eles se mudam se a gente começar a aceitá-los ou começar a colocar eles na nossa vida? Os traços, eles vão mudando, tá? Porque, assim, existem profissionais nessa área de traços de caráter que acreditam que você nasceu assim, você vai morrer assim. Mas eu, como espiritualista e acredito na subjetividade, eu acredito também nessa questão da neuroplasticidade do cérebro, ou seja, a capacidade que a gente tem de se transformar e de se modelar conforme a gente quer. Então, eu sei que eu posso mudar. Eu sei que eu posso mudar. Uma pessoa que tem o traço maior oral, com o tempo... ela é gordinha, ela é cheinha, mas ela fala assim, tá, eu aceitei o meu traço oral, sou o traço oral, mas eu não quero continuar sendo gordo, eu não quero continuar assim. E ela começar a fazer uma academia, começar a fazer um exercício físico, ela vai continuar tendo o traço de oralidade, mas ela vai estar aceitando, colocando outro traço dentro da figuragem dela. Né? Como eu falei corporal, aqui, né, fisicamente. Durante a vida, os traços, eles vão, assim, às vezes a rígida vai ficar na frente, às vezes a rígida vai ficar na frente, às vezes a oral vai ficar na frente, depende, como eu falei. Depende da necessidade. Pra que tá me servindo esse sobrepeso? Esse sobrepeso, ele tá me servindo pra alguma coisa. Eu só tenho que pensar no quê. Pra que tá me servindo? Porque esse sobrepeso, ele tá aí como uma utilidade. Então, ele tá sendo útil por algum motivo. Ou é pra te proteger, ou é pra você ser visto, tá? Ou é porque você tá com acúmulo de emoções que você ainda não colocou pra fora, beleza? Então, assim, quando eu decido que eu não quero mais ter esse sobrepeso e que eu quero emagrecer, que eu quero isso, significa que o meu traço rígido, pode ser que ele esteja querendo vir pra frente, porque o traço rígido, ele quer ficar com o corpo perfeito. Então, o meu traço rígido, ele quer vir pra frente. Então, e também a questão, estou resolvida com o meu traço oral, vou usar o meu recurso. Eu já sei administrar minha dor do abandono, vou usar o meu recurso de comunicação, vou usar o recurso que eu tenho de saber lidar com o público, de saber lidar com pessoas, de saber me comunicar, me fazer entender no mundo. Vou usar esse recurso e agora que eu já sei lidar com a dor do abandono, eu já posso me cuidar, eu já posso me nutrir, eu já posso fazer coisas por mim. Eu já não vou cuidar do outro porque eu quero a presença do outro. Eu vou cuidar do outro porque vai ser o meu trabalho, o meu serviço e eu vou ganhar por ele. Você vai emagrecendo automaticamente, você vai ficando, então a rígida, ela começa a vir pra frente, ou a psico, ou o traço, um dos traços dominantes que você tem, ou o masoca, ele vai vir pra frente. Quando você diz assim, Jenny, mas eu sei lidar bem com essa questão do abandono, mas mesmo assim eu sou gordinha, muito provavelmente você pode estar lidando bem com essa questão da dor do abandono, mas você tem um outro traço que também tem a tendência de ser mais gordinho, que é o traço masoquista. Então você pode lidar muito bem com a dor do abandono, porém você pode estar carregando a vida de muitas pessoas com você. Você tem que resolver o problema dos outros. Então, se você quer resolver o problema da sua mãe, do seu irmão, da sua tia, do seu marido, de todo mundo da sua família, dos seus amigos, então você tem muito grande o traço de masoca. Então esse traço masoca, para ele dar conta dos problemas dele e dos problemas dos outros, ele precisa ser grande.
né? Então ele não vai ser aquele gordinho redondinho, ele vai ser um gordinho mais quadrado, mais duro, ele vai ter uma pele mais grossa. Então é um outro traço, é um outro jeito de ter sobrepeso, só que é diferente do traço oral, porque o traço oral ele é mais flácido, ele é mais fofinho, ele tem a pele mais lisa, ele não tem muitos pelos, ele tem um rosto mais infantilizado, ele tem uma voz mais infantilizada, né? Ele tem um jeitinho de ser, ele é uma pessoa que não envelhece com facilidade, tá? Eles tendem a ter um rostinho mais infantilizado, mesmo depois de muita idade, né? Normalmente eles têm a voz fina, como eu falei. Oi, então, gente. assim... Oi, gente. O que foi? É aqui? Uhum. E é isso. Então, não existe a cura. Existe você saber lidar com essa dor do abandono. Se nutrindo. Organizando as suas confusões, porque o traço oral, ele é muito confuso, ele não sabe o que fazer com a própria vida, então vai ser um traço que vai procrastinar demais, vai ser um traço que ele vai deixar tudo pra depois, vai ser pessoas que vai começar coisas e não vai terminar. Então, assim, eles precisam só organizar isso, tá? Mas eles não conseguem fazer isso sozinhos, eles precisam de pessoas que dê a mão pra eles, eles não vão conseguir fazer isso sozinhos. Então, assim, esse tipo de conteúdo na internet, esse tipo de vídeo que a gente tá fazendo, ele já é uma mão pra ajudar alguém que tá passando... Pra se ajudar primeiramente, né? Nossa, eu me identifiquei muito com o traço oral. Pode ser um traço predominante da pessoa, porque nós somos os 5 traços. Mas existe os 3 mais predominantes, os 2 mais predominantes. Mas Então, pra quem começou no início, tava... Nossa, eu sou muito esquizoide agora. Nossa, eu sou muito oral. é sempre assim, porque, nossa, cada traço que a gente for trazer aqui, você vai se perceber em todos. Só que em uns você vai se perceber mais. Eu acho que o que mais a galera vai se identificar é o psico. É o psico. Mas o psico é o próximo que a gente vai falar. Acho que mas o psico ele fala sobre todo mundo. Acho que todo mundo é meio... Eu acho que todo mundo... Eu no masoquista. Eu sim. não, a Kiara... Não, aqui que ela é bem oral masoquista. A Kiara é quadrada, arredondada, parei. É que masoquista é quadrado. Brincadeira à parte. É bem oral masoquista. Então é isso, gente. Dá pra gente saber... Dá pra gente saber a traumatização das pessoas só pela forma do corpo dela. Dá pra saber a forma com que a pessoa, ela... A forma do rosto, a forma que ela fala... Como é que aquela pessoa funciona, como funciona a mente dessa pessoa, só pelo corpo dela. Você olha o jeito dela andar, o que ela gosta de comer, né? Ah, sim, o que o oral gosta demais de comer é doce. Doce pra eles, assim, eles adoram. Em geral, né? Gordura, fritura também, acredito eu. Eles gostam, são aquelas pessoas que forte. elas gostam de toque, gostam de estar junto, querem assistir filme, querem assistir série, querem ficar ali no dorama, abraçadinho, comendo pipoca, sabe, ali, elas gostam disso, pessoas querem ficarem grudadas, elas querem ficar juntinhos de você, elas querem ficar bem grudadinhas, com muita comida envolvida, que eles adoram comer. O oral, ele se sacia pela alimentação, pra ele o que mais importa é a comida, né, que é o meu caso. Pra ele, foda-se todo mundo, pra ele ter o que ele comer em casa, tá ótimo. Já o esquizoide, que foi o que a gente falou, ele tem que ser validado mentalmente falando. Olha a fotinha do oral. A fotinha do oral redondinho, o bracinho redondinho. Mas nem todo oral ele é gordo, tá, gente? Nem todo. Na verdade, existe mais orais magros do que vocês imaginam. Tem muita gente que confunde um oral com esquizoide. Eu ia falar isso. Porque às vezes nem todo oral é gordinho. Tem o que eu falei, o oral da falta, ele vai ser magro. Só que ele vai ter os ombros caídos. Igual o esquizoide. O esquizoide, ele tem ossos aparentes e é pra cima, assim, pontudo. Não, mas ele é assim, né? Mas é pontudo, os ossos dele. Ele é magro, né? Ele só vai ser assim se ele for esquizoide oral. Tá. Aí ele vai ser caidinho assim pra frente. Mostra na live que não dá pra aparecer, não. Ele vai ser caidinho assim pra frente se ele for esquizoide oral. Mas o oral mesmo, ele vai ser magrinho, ele vai ter um ombro mais caído. Ele vai ter todas as características do oral de excesso também. Pele lisinha, rosto mais infantilizado, uma voz mais fina. Ele vai ter aquele olhinho do gato de botas do Shrek. O oral, a gente viu um traço oral que se escondeu por ser oral naquela série do Criminal Minds, né? Não, Criminal Minds? Não, do... A gente vai falar sobre isso quando for falar do psico. Como que é o nome daquela série? Eu esqueci agora que eu tô assistindo demais. É o Mentalista. Mentalista, né? O menino, ele tinha um rosto muito gordinho, ele falava com a voz fina, ele gaguejava, ele fazia todos os traços esquizoide oral. Até, a gente vai botar esse vídeo no coisinha aqui pra mostrar até a mudança de traço na hora, né? Na verdade, mas pra mostrar como que é uma pessoa oral ali, se passando por oral, tendo conhecimento de oralidade e indo pro psicô. Exatamente. Né? É porque o legal. nosso próximo traço que a gente vai falar, eu acho que vai ser o traço mais demorado de falar um pouquinho. Porque é o traço psicopata. Eu acho que é o traço que não vai nem entregar o TikTok, então vamos falar que é psicopata. Pronto. O traço psico, ele
ele é bem complicado, tá? Ele tem esse nome por causa da psicanálise que é o nome dos transtornos, mas não é o transtorno de psico. De psicopatia. Não, é que ele tem alguns traços desse transtorno, tá? Ele tem alguns traços e é bem complicado. Pra quem tem esse traço como um dos primeiros, um dos principais, são pessoas assim que na dor são pessoas bem complicadas de lidar. E esse é um traço bem camaleão, mas a gente vai falar sobre ele no próximo. Traço que se esconde entre os A gente vai traços. falar sobre ele na próxima live, porque agora já deu o nosso horário. Já tem quanto tempo de live? 1 hora. 1 hora de live, a gente já Certinho. falou. Kiki, tu tem alguma dúvida aí sobre o traço oral? Deu pra entender bem? Pô, os traços, eles entram na psicanálise de Jung também ou é mais conceito freudiano mesmo? Não, os traços, Freud. tipo assim, William Reich, ele foi discípulo de Freud. Ah, tá. Então, o que acontece? Ele tinha todo aquele... Ele, como discípulo de Freud, ele tinha o método do Freud. Tá. Só que ele começou a perceber... Que nem tudo aquilo que o Freud passou pra ele era... Não é isso. O que ele começou a perceber foi uma... Ele começou a perceber o que as pessoas vinham falar sobre os problemas dela pra ele, e muitas vezes o mesmo problema era a pessoa que tinha o mesmo formato de Mesma corpo. aparência. Mesmo formato de corpo falando sobre as mesmas questões. Então ele começou a associar o formato do corpo das pessoas com os problemas que elas vinham trazer. E aí ele fez um estudo e ele percebeu que existiam traumatizações que ficavam expressas no corpo físico, ou seja, né, que dava pra gente saber qual era o trauma da pessoa só olhando pro corpo dela. Então ele fez esse estudo e hoje, né, não faz muito tempo, faz um pouco mais de 100 anos que esse estudo tá aí. Ah, é recente, Tá? algo novo, né? Um pouco mais de 100 Legal. anos. Então, assim, Pode colocar algo novo, assim, porque os estudos de Freud tem um que 300. acho que esse assunto ficou mais visto, assim, com o Dr. Fernando Freitas. O Dr. Fernando Freitas que trouxe esse conhecimento que já tinha lá fora e trouxe para o Brasil. Pelo menos das minhas pesquisas, de tudo que eu pesquisei, estudei e dos cursos que eu fiz, eu sei que o Dr. Fernando Freitas foi pioneiro aqui no Brasil. Quando a gente estuda análise corporal, ele é o pioneiro do Brasil. Ele é o pioneiro aqui, mas depois teve aquele pessoal lá do Corpo Fala, do Corpo Explica, o pessoal lá da Rosana de Nebir, tem o pessoal também do Dr. Fernando Freitas, que é do Consciência Sistêmica, que ele também fala sobre essa questão dos caráter. E hoje em dia, depois do Corpo Explica, que Tem né, esse rapaz agora que tem começou muita agora, gente o das falando sobre traço de microexpressões caráter na faciais, internet. que falam também um pouquinho sobre isso. O quê? O das microexpressões faciais, ele fala um pouquinho da questão do O corpo. Fábio Peloso, Não eu, o Fábio Peloso. O que é youtuber lá, que eu esqueci o nome dele. Não. Gosto bastante dele. do Metaforando. Metaforando, Esse do Metaforando, ele já é um pouco mais recente, mas o pioneiro das microexpressões no Brasil é o Não, Dr. Fábio é o Peloso. Dr. Fábio. Dr. Fábio Peloso, que ele que fala já, ó, e ele era praticamente o único que falava de microexpressões. E ele é o pioneiro até mesmo entre os americanos, né? Olha, eu não tenho essa informação, mas eu sei que aqui no Brasil ele foi não tinha pessoas que falavam sobre essa questão de microexpressões, só ele. Mas hoje em dia já tem bastante gente falando na internet. E é mais pra gente entender como é que o outro funciona, pra gente saber lidar com o outro, pra gente saber... por exemplo, se eu tô vendo, por exemplo, vamos supor, no trabalho, se eu tô vendo que aquela pessoa ali... Por exemplo, eu tô no meu trabalho, eu preciso que alguém me dê uma informação. Aí eu vejo que tem uma pessoa que tem um traço mais oral e eu vejo que tem uma pessoa que tem um traço mais esquizoide. Eu, entendendo que o traço oral, ele gosta mais do público, ele gosta de ajudar, ele gosta de ser prestativo, ele gosta de fazer isso, eu vou falar com o esquizoide ou vou falar com o oral? Porque o esquizoide, ele quer se esconder do mundo. Se possível, ele não vai nem te responder. Ele vai ser frio. Ele vai ser frio, vai falar de qualquer jeito, porque ele não distante. quer que ninguém fique perto dele. Então ele quer distância. Então, a gente sabendo dessas informações, a gente sabe como colocar as pessoas no mercado de trabalho. São pessoas maravilhosas para trabalhar com crianças, com idosos, como eu já falei. O esquizoide nem tanto, tá? Depende também da mistura dos traços dele, mas nem tanto. Então a gente só tem que respeitar o jeito que as pessoas têm de funcionar e trazer essas informações aqui na internet para que essas pessoas possam sair da dor do traço, de rejeição, de abandono, de humilhação e tudo mais, e elas usarem o recurso que elas têm, conseguirem enxergar o recurso do esquizoide com a criatividade e o recurso da dor oral, que é a comunicação, que é a questão do cuidado que ele tem, de trabalhar com o público, de falar sobre coisas. Então, assim, se você sair da dor e usar o seu recurso, aí a pessoa vai longe, entende? É um traço maravilhoso, é só saber usar. Todos eles são ótimos. Todos eles têm um recurso. Mas cada um tem um seu, né? Todos eles são jeito de maravilhosos. funcionar. Eu vou falar do traço psico na próxima semana. Vocês vão ver a habilidade que o psico tem. Só ele tem. E a gente vai mandar aquele vídeo do mentalista pra lá, porque só ele tem mesmo essa habilidade. Entendeu? Só ele tem essa habilidade. Ele é bem camaleão, vocês vão adorar. Eu adoro o traço psico, apesar que ele tem na dor, ele é um traço bem perigoso, mas quando ele tá no recurso dele, é um dos melhores. Pra mim, é um dos melhores. E, enfim, é isso, gente.
E é isso, e é isso. Tem mais alguma pergunta? Já tô saciado, né? É. Então, assim, vamos ver se eu falei sobre tudo pra gente fazer uma recapitulação, porque depois eu vou fazer os recortes. Deixa eu ver se eu já falei sobre tudo. Ai, tu sabe que eu esqueci de falar? Sabe aquele rapaz que a gente veio falando dentro do carro? Ah, do Uber, né? Isso A gente aí. veio falando com o Uber, ele Moça, se você estiver assistindo esse recorte, a gente não tá falando mal de você, tá? Você é a uma gente pessoa veio maravilhosa, no merece Uber, 5 estrelas. e aí ele tinha falado, ele era bem gordinho assim, ele falou que ele já tinha perdido 47 quilos. Ele tava com e que ele tava fazendo... 178 que ele quilos. tava com 170 e poucos Tá quilos. com o mesmo peso que Aí eu tô hoje em ele dia. tava falando assim que... Ele tava falando que ele, A mãe dele, que ele né, passou muitas coisas com a mãe dele. Então ele tava falando que na infância dele ele tinha passado muita necessidade. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, às vezes tem traços de excesso, não são todos que fazem isso, mas tem uns que fazem, tá? Por exemplo, eu passei muita fome quando eu era criança. Não necessariamente quando era bebezinho que fez a traumatização, tá? Isso já é na infância, um pouco mais velho. Aí a criança passou muita necessidade. O que ela faz? Ela faz um estoque de comida, porque ela sempre, na mente dela, sempre vai faltar. E aí ela começa a fazer um estoque de comida. Ou seja, eu vou comer, porque não sei se amanhã eu vou ter. Então a pessoa tem uma ansiedade de comer muito, porque um dia faltou e ela tem medo que falte. Ela fica naquela neura. Aí eu tenho que pagar uma conta antes do prazo, porque eu acho que eu não vou ter dinheiro pra pagar. Eu acho que eu vou ter que comer mais, porque amanhã não sei se eu vou ter dinheiro pra comer, então eu vou aproveitar o hoje. Então, assim, vivendo perigosamente, hoje é o único, como se hoje fosse o último dia. Aquelas pessoas que compram uma comida, elas comem no mesmo dia, porque pra elas o importante é viver o agora. O agora. amanhã que se lasque. Não é nem que o amanhã se lasque, é porque assim, cara, e se amanhã não tiver pra comer? isso E aí. eu não quero dividir, porque se eu dividir vai faltar faltar pra pra mim. Entende? São pessoas geralmente que não gostam de dividir nada. E é isso, gente, tá? Não falta mais nada a falar. E é isso. Gente, obrigada. Kiki, obrigada por ter ficado aqui até essa hora comigo, tá bom? Vou ver que cortes vai dar essa live. Tá? Bem, isso só amanhã, porque agora a gente vai fazer Hoje foi um pouquinho mais bagunçado, porque a gente ficou preso no metrô. Quase que a gente começa a live no metrô. Quase que eu ia começar a live lá, né? Eu tinha preparado um monte de coisa aqui, tudo no script, tudo bonitinho pra mim, mas aí, enfim, as coisas acontecem. E aí, importante que a live foi feita, quem ficou até o final teve muita informação, e depois eu vou fazer alguns recortes. Quem quiser ver a live inteira, eu vou deixar a live toda, vai ficar lá no vermelhinho. E é isso, gente. Link na bio. Quem quiser participar da comunidade Casa Ninguém também, é só mandar um DM aí que a gente Tudo no link na bio. Beijo. Obrigada, Kiki, por ter ficado aqui. Acaba, pelo amor de Deus.